In a way, we have come to the middle of this 4 days program. De uma certa forma, chegamos ao meio desse nosso encontro de 4 dias. Today is a special day because it is Sunday, Hoje, um dia muito especial porque é um domingo, the day of the Lord, o dia do Senhor, the day when we celebrate His resurrection. o dia que celebramos a sua ressurreição. Therefore, it is a special day for the whole Christian world. Portanto, é um dia especial para todo o mundo cristão. And as we thank the Lord for the blessings of the last 2 days, E ao mesmo tempo que agradecemos ao Senhor pelas bênçãos dos últimos 2 dias, we can also ask the Lord to bless these 2 days that are awaiting us. podemos também pedir ao Senhor que abençoe esses 2 dias que ainda temos pela frente. And therefore, this morning I want to speak to you still about inner healing. Portanto, esta manhã quero falar ainda a vocês sobre cura interior. But what I will say this morning is perhaps the most important thing I will be speaking during this program. Mas o que eu vou falar esta manhã provavelmente é a coisa mais importante que eu vou estar falando durante todo o nosso encontro. You may forget what I've said the last 2 days. Talvez você se esqueça o que eu falei nos últimos 2 dias. You may even forget what I'm going to speak in these 2 days. Talvez você se esqueça o que vou falar nesses 2 dias. But what I'll be saying in this talk is very, very important. Mas o que eu vou estar falando nesta palestra é muito, muito importante. To go back to what we said yesterday, Voltando àquilo que falamos ontem, we know that Jesus came into this world sabemos que Jesus veio a este mundo for a double purpose: por um duplo propósito, to speak to us para falar conosco the good news of God the a Father. boa nova do Deus Pai. That's what the angels told the shepherds at Bethlehem. Isto foi o que os anjos disseram aos pastores em Belém. They told the shepherds that they were bringing to them good news. Disseram aos pastores que estavam trazendo a eles a boa nova. I repeat, good Eu news. repito, boa nova. We are hearing so many bad news every day today Nós ouvimos hoje, nos dias de hoje, tantas más notícias, that it's only what the angels told the shepherds is good que news. somente aquilo que os anjos disseram aos pastores é que é verdadeiramente a boa nova. And secondly, they told the shepherds it will be good news that will bring great joy. Depois disseram também aos pastores que essas boas novas iriam trazer muita alegria, That will not make them sad que não os tornaria tristes, or make them shed tears, ou que não faria que eles derramassem but it will be lágrimas, good news of great joy. mas seriam boas notícias de muita alegria. And therefore Christianity is a religion of joy. Portanto, o cristianismo é a religião da alegria. And that's why we begin every program, every prayer meeting with praising God. Por isso começamos cada encontro, cada reunião de oração louvando ao Senhor. And you know we need to praise God not only with all our force and energy, Sabemos que não devemos louvar o Senhor não somente com a nossa força e a nossa energia, but above all with joy. mas acima de tudo com alegria. And that is the good news that the renewal is bringing to the Catholic Church. E esta é a boa novidade que a renovação carismática trouxe para a Igreja Católica. That we need to be a praising people Que nós precisamos ser um povo louvador and a joyful people, e um povo alegre, not a quiet people, não um povo quietinho, not a sad people, não um povo triste, but a joyful people, mas um povo alegre, a people of praise. um povo de louvor. Especially at the Gloria of the Mass. Especialmente no hino de glória durante a missa. Even though liturgically we say the Gloria only on Sundays, Mesmo que liturgicamente nós cantemos o glória somente aos domingos, and during the weekdays we don't say the e Gloria, durante os dias de semana nós não recitamos o glória, but when I was a parish priest in Bombay, mas quando eu era um pároco em Bombaim, I used to say the Gloria every day, eu dizia e cantava o glória todos os dias, even on weekdays. mesmo nos dias de semana.
And then a bishop that came to visit the parish E então um bispo que veio visitar a minha paróquia heard me saying the Gloria during a weekday mass. me ouviu recitando o Glória numa missa do dia de semana. And he told me, you're breaking the liturgical rules. E ele me disse: você está quebrando as regras litúrgicas. You cannot praise God on weekdays, only on Sundays. Você não pode louvar ao Senhor nos dias de semana, somente nos domingos. So when the bishop was there, I did not praise God. Então quando o bispo estava lá, eu não recitava o Glória. But when he was not there, I would say the Gloria. Mas quando ele não estava, eu recitava o Glória. Personally, I feel that in every church and Sunday Mass, when we say the Gloria, we must sing the Gloria even with the raising of our hands. Pessoalmente, eu penso que em cada missa aos domingos, quando recitamos e cantamos o Glória, devemos fazê-lo com os braços erguidos. We praise the victors, the winners of football matches. Nós erguemos nossos braços para louvar os nossos jogadores de futebol nos jogos. And Jesus is greater than the football champions. E o Jesus é muito maior do que os campeões de futebol. Why can't we praise Him every day? Por que não podemos louvá-lo todos os dias? The problem is often we are very timid, very afraid. O problema é que com frequência nós somos muito tímidos, muito medrosos. And the Bible says we are called not to be a timid people, E a Bíblia diz que nós somos chamados não para ser um povo tímido, not to be afraid, para não ter medo, but to be bold. mas para sermos As valentes. St. Paul says, we need to be a bold people, Como São Paulo diz, temos que ser um povo valente, praising God publicly, louvando a Deus publicamente, praising God with all that we have. louvando a Deus com tudo aquilo que temos. And then, of course, we have, therefore the angels told the shepherds that I bring you good news of great E joy. nós sabemos que os anjos disseram aos pastores que estavam trazendo a boa nova de muita alegria. And thirdly, they said to all the people, E em terceiro lugar eles disseram essa boa nova de the alegria good para news todos os povos. is meant to be good news to everyone. A boa nova é para ser uma boa nova para todos. We need to bring joy to every person, every country. Nós devemos levar esta alegria a cada pessoa, a cada país. And that is what the first thing I want to tell you this morning. E isto é a primeira coisa que eu quero falar a vocês nesta manhã. But that is only possible when we experience the God's forgiveness, the Lord's healing, and the Lord's deliverance. Mas isso só é possível quando a gente consegue experimentar o perdão de Deus, a cura de Deus, a libertação de Deus. I spoke already about the need of experiencing a deep repentance in the heart. Eu já falei antes sobre a necessidade de experimentar um profundo arrependimento no nosso coração. That's why Jesus told us that beautiful parable of the prodigal son. Por isso que foi por isso que Jesus contou aquela linda parábola do filho pródigo. And whenever we go to confession, E quando a gente vai à confissão, we must have that same experience of the prodigal son. nós precisamos experimentar da mesma forma que o filho pródigo experimentou. We must experience the warmth of the embrace of the Father. Nós precisamos experimentar o calor do abraço do Pai. And that's why I tell priests when I give them retreats. Por isso que eu digo aos padres quando eu dou retiro a eles, It is especially in the confessional that you should be a father to the person that is coming to you. que é especialmente no sacramento da confissão que os padres precisam ser como pais para o confessor. Often the greatest hurts we experience is in the confessional. Com frequência, as nossas experiências de ferimento às vezes vêm de uma confissão, When perhaps the priest gets angry and scolds us. quando talvez o padre ficou com raiva e nos tratou mal. No. Every one time we go to confession, we must experience the warmth of the embrace of the Father of the prodigal son. Mas não, cada vez que nós vamos para a confissão, nós precisamos
experimentar o calor do abraço amoroso do Pai. We must hear the words of the Father saying, "This daughter of mine was lost, is found. The son of mine was dead, is now alive." Nós precisamos como que ouvir a palavra do Pai dizendo: este meu filho estava perdido e foi encontrado, esta minha filha estava morta e ressuscitou. And therefore confession is meant to be the experience of total healing. Portanto, a confissão tem que ser uma experiência de cura total. Whenever I give confession to people, Quando eu confesso às pessoas, I pray for all the 4 healings. eu rezo por todas as curas. I first give the absolution, Primeiro eu dou absolvição, the experience of the forgiveness of sins, para que a pessoa experimente o perdão dos pecados. and then I pray for the person's inner healing. E então eu rezo pela cura interior daquela pessoa. And then I pray for the person's physical E healing. depois eu rezo pela cura física daquela pessoa. And finally I pray for the person's E deliverance. finalmente eu rezo pela libertação daquela pessoa. And that's why things happen. E por isso as coisas acontecem. When the person really experiences the sacrament in this 4-fold dimension, there can be a tremendous change in the person's life. Quando a pessoa experimenta a plenitude desse sacramento e dessa cura, pode haver uma mudança tremenda na vida da pessoa. And therefore the sacrament of reconciliation is not meant to be a penance. Então, o sacramento de reconciliação não foi feito para ser uma penitência somente, It's meant to be a liberation. mas foi pensado como uma libertação. It's meant to be an experience of total freedom. É para ser uma experiência de libertação total. It is meant to be an experience of joy. É para ser uma experiência de alegria. You should return for the confessional with smiling faces, with voices of joy. Você deveria sair do sacramento da confissão com um sorriso nos lábios, com um sentimento de alegria. That's why Jesus instituted to the church the sacrament of reconciliation. Por isso que Jesus instituiu na igreja o sacramento da reconciliação. But the second healing after that is what we call emotional healing, about which I was speaking yesterday. E a segunda cura que acontece é a cura emocional, daquilo que estava falando ontem. Unfortunately, there's too much emphasis only on physical healing. Infelizmente, existe muita ênfase somente na cura física. For me, all the stories of healing in the Gospels Para mim, todas essas histórias de cura dos evangelhos are stories of emotional healing, são histórias de cura emocional, which manifested themselves in physical healing. que se manifestaram através de cura física. Jesus did not come into the world just to make people to walk and the people to speak. Jesus não veio ao mundo apenas para fazer com que os paralíticos andassem e os mudos falassem. He came to make us a new person, Ele veio para nos fazer pessoas novas, filled with the joy of living. cheias da alegria de viver. So these are all stories of emotional healing, Portanto, todas estas são histórias de cura emocional, which manifested themselves in physical healing. que se manifestaram em curas físicas. Jesus himself has said, it's better to go to heaven with one eye than to go to hell with 2 eyes. Jesus mesmo diz: é melhor ir ao céu com somente um olho do que ir ao inferno com ambos. In hell, everybody has 2 eyes. No inferno todo mundo tem 2 olhos. In heaven, some may be having only 1 eye. Talvez no paraíso alguns tenham um olho só. We need to read the Gospels to know what is the good news. Nós precisamos ler o Evangelho para saber o que são as boas novas. Take the story of the man that was blind. Veja a história do homem que era cego. When he heard Jesus was passing by, he began to cry out, Jesus, son of David, have mercy on me. Quando ele percebeu Jesus passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia The de mim. leaders of Judaism told him to keep his mouth shut. Os líderes do povo começaram a pedir que ele calasse a boca. The master is too busy. O mestre está muito ocupado. He has no time for you. Ele não vai ter tempo para você. But this man began to cry out louder, Jesus, son of David, have mercy on me. Mas esse homem começou a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. And when Jesus heard him
saying those E words, quando Jesus o ouviu gritando, Jesus stopped Jesus parou and asked them to bring this man to him. e pediu que lhe trouxessem esse homem. And then what did Jesus do? E o que Jesus fez? Jesus knew the man was blind. Jesus sabia que o homem era cego. Jesus knew this man wanted to be healed of his eyesight. Jesus sabia que ele queria retornar tornar a ver. Still Jesus asked him a question. Mas ainda Jesus lhe fez uma pergunta. This is the first question Jesus seemed to ask everyone. É a primeira pergunta que Jesus faz a qualquer um de nós. And this is what I ask everyone that comes to see me for any reason. E a pergunta que eu faço a cada um que vem me ver, seja qual for a razão. What do you want? O que você quer? As if the Lord was asking him, reflect on what you really want. É como se Jesus estivesse dizendo a ele: reflita bem e me diga o que você quer. And more important, what you really need. E mais importante, o que você realmente precisa. The man reflected and realized he only had wanted only physical eyesight. O homem refletiu e percebeu que ele tinha desejado somente cura física. But when Jesus asked this question, he began to reflect deeply. Mas quando Jesus fez essa pergunta, ele começou a meditar mais profundamente. And he knew he needed not just physical sight, but spiritual E sight. ele sabia que ele precisava não somente da visão física, mas da visão espiritual. And Jesus had come not just to restore man's physical blindness, but to give man's spiritual sight. E Jesus veio não somente para nos curar da cegueira física, mas especialmente nos curar da cegueira espiritual. And when the man said, Lord, that I may see, E quando o homem disse: Senhor, que eu veja, Jesus knew that the man wanted not just physical sight, but emotional and spiritual sight. Jesus sabia que ele não precisava não somente de cura física, mas principalmente de cura espiritual e emocional. And how do I know this? E como que eu sei disso? Why do I say this? Por que eu sei disso? Because after Jesus had healed him from his physical blindness, Porque depois de Jesus ter o curado de sua cegueira física, as Jesus went away, this man followed Jesus. quando Jesus foi caminhando, este homem seguiu a Jesus. For him now, he did not want to see the trees and the birds and the sky. Ele nem estava preocupado em ver as árvores, os pássaros ou o céu. The eyes were opened with the spiritual sight. Os seus olhos estavam abertos He espiritualmente. could now see Jesus as being the Lord of his life. Ele agora podia ver Jesus como o Senhor da sua vida. And he left the world E ele deixou o seu lugar and followed Jesus all the way to Jerusalem. e começou a seguir Jesus até Jerusalém. That is what the Lord wants to do for each one of us. É isso que Jesus quer fazer com cada um de nós. Give the Lord a big clap for that. Aplauda o Senhor por isso. And that's why I said in a practical way, emotional healing is like the doorway and key to the total healing of a person. Por isso que eu digo que de uma maneira prática, a cura emocional é a porta, o portal que nos abre para todas as outras curas. It is only when we experience emotional healing that we will have a total healing. É somente quando experimentamos a cura emocional é que podemos experimentar a cura total. As I said yesterday, often a person will not experience physical healing without having inner healing. Como eu disse ontem, com frequência a pessoa não vai atingir a cura física se não passar pela cura emocional. He will not have spiritual healing from some compulsive habit of sin like alcoholism and drug addiction without inner healing. Ele não vai experimentar a cura psíquica de hábitos com drogas ou com álcool se ele não passar primeiro pela cura emocional. And a person will not experience deliverance without inner E healing. também a pessoa não experimenta a libertação sem a cura emocional, cura interior. All those people you heard now crying out and being carried away, Todas essas pessoas que vocês ouviram agora há pouco gritando e sendo levadas, they do need deliverance. elas precisam, claro, de libertação. But I know from my experience Mas eu sei, pela minha experiência, that what they need more is inner healing. que elas precisam muito mais é de cura interior. And you know, Jesus himself has said, Porque Jesus mesmo disse:
That He has come to forgive sins. que Ele veio para perdoar os pecados. He has come to heal those who are physically sick. Ele veio para curar aqueles que estão doentes He fisicamente. has come to cast off demons. Ele veio para expulsar os demônios. But Jesus has said so beautifully, Mas Jesus disse de uma maneira tão bela: I've come to heal your broken heart. eu vim para curar os corações aquebrantados. Jesus has come to give us a deep emotional healing. Jesus veio para nos dar uma cura emocional profunda. And the reason is often because we have sometimes problems which has no medical solution, no medical explanation. Isso porque nós temos muitas vezes problemas que não têm explicação médica, não têm solução médica. How often I've heard here and everywhere in the world these two statements, but they tell me doctor said we cannot heal you. Com frequência eu ouço e tenho ouvido que também essas duas afirmações, o médico dizendo We que don't even know what is wrong with you. não sei o que você tem, não podemos curá-lo. And that's where when we are confronted with the limitations of the best medical Por effort, isso que quando a gente se depara com as limitações dos maiores esforços da medicina, then God in His love takes over. então Jesus, Deus no seu amor, se sobrepõe a isso. So the beautiful ministry of inner or emotional healing. Através do lindo ministério da cura interior, da cura emocional. To continue therefore what I began yesterday, we should know how to pray for inner healing. Continuando então aquilo que começamos ontem, nós precisamos saber como rezar por cura interior. We cannot pray anyhow. Nós não podemos rezar de qualquer maneira. Prayer is scientific. A oração é algo científico, It's not hit and miss. não é uma coisa que vem do nada. Prayer has to be done exactly as Jesus teaches us in the Bible. A oração tem que ser feita exatamente como Jesus nos ensina na Bíblia. True, we begin to see the symptoms that we are experiencing. Claro, nós começamos observando os sintomas que estão aparentes. There may be a pain we are having. Talvez uma dor que você esteja sentindo. There may be a feeling of committing suicide. Talvez um sentimento de suicídio. It may be a feeling of jealousy in marriage or in friendship. Talvez um sentimento de inveja no casamento ou na amizade. Those symptoms are very important. Esses sintomas são muito importantes. Like the red or green lights on the road. É como se fosse a luz verde ou a luz vermelha na estrada. But they are only indications. Mas são somente indicações The pointers. que estão como flechas They are apontando. signs São sinais to help us to find out what therefore is our emotional sickness. para nos ajudar a descobrir quais são as nossas doenças emocionais. And I told you yesterday there are 4 main emotional sicknesses we all have. Como eu disse ontem, existem 4 doenças emocionais principais que todos nós temos. The first is the deep feeling of rejection. E a primeira delas é o sentimento profundo de rejeição. What was Jesus' greatest suffering? Qual foi o maior sofrimento de Jesus? Rejection. Rejeição. As the Bible says, Jesus took upon himself all our burdens, in a way even all our sins. Como a Bíblia diz, Jesus tomou sobre si todas as nossas dores, todo o nosso pecado. Jesus even was tempted in every way in which we are tempted, only he did not sin. Jesus foi tentado da mesma forma que nós somos, apenas que ele não se rendeu ao pecado. As St. Paul says so strongly, Jesus himself became a curse so that he could be to us a blessing. Como São Paulo diz de uma forma tão forte, Jesus se tornou uma maldição para que se tornasse uma bênção para nós. As St. Paul says about the crucifixion of Jesus, Como São Paulo diz sobre a cruz de Jesus, the crucifixion was not just the most painful way of dying, a crucifixão não foi simplesmente a maneira mais dolorosa de morrer which the Romans invented, que os romanos inventaram, and the worst criminals were crucified, e é para que os piores criminosos fossem crucificados, but it was invented by them to humiliate the person. mas foi inventado acima de tudo para humilhar a pessoa. The criminals were put on the highway naked, Os criminosos eram crucificados nus na estrada, so that people would look and laugh at them. para que as pessoas pudessem olhar e gargalhar-se deles. And therefore St. Paul says Jesus suffered the humiliation of crucifixion. Por isso São Paulo diz que o sofrimento de Jesus foi a humilhação da cruz. Of course, now we make sure when we have the crucifix
that Jesus covers himself. Claro, hoje na imagem que temos de Jesus crucificado, nós o cobrimos. But don't forget, Jesus was crucified naked. Mas não se esqueça que Jesus foi crucificado nu. I was giving a retreat in Paraguay Eu estava dando um retiro no Paraguai, last year in January, em janeiro do ano passado. and I was giving a retreat in the beautiful Redemptorist retreat house. Estava dando retiro numa linda casa de retiro dos redentoristas. Anybody here from Paraguay? Tem alguém aqui do Paraguai? Ah, there he is. Okay. And that retreat house is the biggest and best retreat house I've seen anywhere in the world. E aquela casa de retiros é a mais bonita e a maior que eu já vi no mundo inteiro. And in that beautiful chapel, E na linda capela que ali está, there's a big painting or mosaic of the crucifixion of Jesus. existe um mosaico com uma pintura linda da crucifixão de Jesus. And Jesus is crucified there, E Jesus que está ali crucificado naked. está nu. Naked. Está nu. That's the only place in the world where I saw this. É o único lugar no mundo que eu vi isso. And that made me realize the pain and the humiliation of the crucifixion. E ali a gente percebe a dor e a humilhação da crucifixão. Jesus did not just die for us. Jesus não somente morreu por nós, He allowed himself to be humiliated for us. ele se deixou humilhar por nós. In the same way, what we read in Mark's Gospel chapter 3, Da mesma forma, o que lemos no Evangelho de Marcos capítulo 3, that his own family wanted to put him away que a sua própria família queria deixá-lo de lado, because they thought it had gone off his head. porque achavam que ele tinha ficado louco. In John's Gospel chapter 1 we read, No Evangelho de São João capítulo 1 nós lemos, came unto his own, ele veio para os seus, and his own did not receive him. e os seus não o receberam. What we read in John's Gospel chapter O 4, que lemos no Evangelho de João capítulo 4? when the apostles saw Jesus talking with a Samaritan woman, Quando os apóstolos viram Jesus falando com a mulher samaritana, they became suspicious. Just imagine. eles ficaram constrangidos, imagine. They asked themselves, why is he talking to that woman? Eles ficaram desconfiados. Por que ele está falando com aquela mulher? And why was Jesus put to death? Por que Jesus foi levado à morte? By the religious leaders, Pelos líderes religiosos, only because of jealousy. apenas por causa de inveja. And I've seen today the greatest opening to emotional hurts is jealousy. E eu vejo hoje que a grande porta aberta para as doenças emocionais é a And inveja. when Jesus was crucified, E Jesus foi crucificado. what were his last words? Quais foram suas últimas palavras? In Matthew and Mark's Gospel, Jesus says only one sentence as his last word. Em Marcos e em Mateus, Jesus diz somente uma frase como suas últimas palavras. And in the Bible Gospel, we have it given in Aramaic and Hebrew, the language of Jesus. E no Evangelho está transcrito em aramaico e em hebreu, a língua de Jesus. Because when you say something very personal Como se ele estivesse dizendo em aramaico algo bem pessoal or very painful, ou muito doloroso, you say it in your mother tongue. que você fala na sua língua materna. You don't say it in English, Você não fala em you inglês, say it in Portuguese. você fala em português. That's what Jesus did. É o que Jesus fez. And what were his last words? E quais foram suas últimas palavras? My God, why have even you rejected me? Meu Deus, porque até você me abandonou. The greatest pain of Jesus was not the physical nailing of A Jesus. grande dor de Jesus não é a dor física dos pregos cravados em sua It carne. was the feeling that even God his Father had abandoned him. Foi o sentimento de que até Deus Pai o tinha abandonado. And that's why I've seen wherever I go the greatest sufferings of people, like I saw yesterday, the day before, was feeling being rejected by those from whom they expected love and E o appreciation. que eu tenho experimentado e visto em todos os lugares que eu vou nesses últimos dias aqui também, é o sentimento forte das pessoas que foram abandonadas por aquelas que elas não esperavam ser abandonadas. I'll give you one little story to show how this happened. Eu vou dar uma pequena história para mostrar como isso acontece.
Don't worry. Não se preocupem. Don't look there. Look at Jesus. Não olhe para lá, olhe para cá. This Pra will cá. happen. Olha para cá. Isso vai continuar acontecendo. This will happen throughout today and tomorrow. Vai continuar acontecendo hoje e amanhã. Olha para Don't cá. be afraid. Não tenha medo. Don't be curious. Não seja curioso. Only listen to God's word Ouça a palavra de Deus and pray silently for that e person. reza silenciosamente pelaquela pessoa. I was staying in the home of the leader of the Charismatic Renewal in Goa, Eu fui convidado para ir na casa do líder da renovação carismática em Goa. and both he and his wife were famous doctors, E ele e sua esposa eram médicos famosos. and they had a little boy. E eles tinham pequeno filho. So to make conversation, I asked that little son, "In which class are you studying?" E no meio da conversa eu perguntei para o jovem que aula que ele estava. And before the boy could reply, the father told me, "Oh, he's studying in the second standard." E antes que ele respondesse, o pai respondeu: ele está no segundo ano. And then the boy looked at the father E então o rapaz olhou para o pai and said, e "Daddy, disse: pai, I'm in the first standard." eu estou em primeiro. So the father became embarrassed. Então o pai ficou meio embaraçado. After 5 minutes, Depois de 5 minutos, the boy again looked at his daddy o filho novamente olhou para o pai and he said, e "Daddy, disse: pai, I am in the first standard." eu estou no primeiro. The daddy was giving his son everything, O pai estava dando àquele filho tudo o que ele precisava. but he did not know in which class he was studying in school. Ao contrário, estava dando àquele filho tudo o que ele queria, mas não sabia nem em que ano que o filho And estava. that is what the boy wanted most the father to know. E é aquilo que o filho mais queria que o pai soubesse. And often the greatest hurts we experience in our life E com frequência, os maiores ferimentos que experimentamos em nossa vida is from those from whom we expect and need appreciation, love, acceptance. é daqueles que esperam de nós apreciação, amor, carinho. From your mommy, number one. Primeiro da nossa mãe, From your daddy, number two. número 2 da nosso pai, Later on, e depois from your wife or husband, da esposa, do marido, and then from your children. e depois dos filhos. I will go back to this in the next talk. Eu vou voltar a isso na próxima palestra. But now I want to go straight to the third step in finding out where we are emotionally sick. E vou direto ao terceiro passo para saber onde nós precisamos de cura. The first is to look at your symptoms. O primeiro passo é saber dos sintomas. We cannot stop there. Nós não podemos parar nos sintomas. That should help us to find out our emotional sicknesses. E isso vai nos ajudar a encontrar as nossas doenças emocionais. But we cannot stop there either. Mas também não podemos parar aí. Then we have to go to the third step of finding out the causes, the root causes of our emotional E problem. precisamos chegar no terceiro passo, que é encontrar as causas de raiz dos nossos problemas emocionais. Or of any other problem we have. Ou de qualquer outro problema que tenhamos. Even if it is a physical sickness Mesmo que seja uma doença física or a diabolical infestation. ou uma infestação diabólica. So this is most important to find out the root cause. Isso é o mais importante, encontrar as causas raiz. Why is it important? Por que é importante? Because I've not seen any case being healed where the root cause was not discovered and brought to the Lord for His Porque healing. eu não tenho visto nenhum caso ser resolvido enquanto a causa raiz não tenha sido descoberta e trazida à luz para o Senhor. Whereas every case where the root cause was discovered and brought to the Lord for His healing was healed. E em todos os casos em que a causa raiz foi encontrada e trazida à luz e apresentada ao Senhor, a cura aconteceu. You may ask me then, how can I find out the root cause of my Você problem? pode então me perguntar, como que eu posso descobrir as causas raiz do meu problema? In two ways. De duas maneiras. I need to pray to the Holy Spirit. Primeiro, eu preciso rezar ao Espírito Santo. Jesus Himself calls the Spirit, the Holy Spirit, the Spirit of truth. Jesus mesmo chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade.
The work of the Spirit is not only to discover the truth about God for us, O trabalho do Espírito não é somente de descobrir a verdade de Deus para nós, but to discover the truth about ourselves for God. e também descobrir a verdade de nós mesmos para Deus. That's why Jesus calls him the Spirit of truth. Por isso Jesus o chama de Espírito da Verdade. And the more I rely on the Holy Spirit, E quanto mais eu confio no Espírito the Santo, more I pray to the Holy Spirit, quanto mais eu rezo ao Espírito you'll Santo, be surprised how quickly the Spirit will tell you really what you need to pray for. você vai se surpreender quão rapidamente o Espírito Santo vai lhe mostrar o para que você precisa rezar. But secondly, Mas em segundo lugar, at the same time, ao mesmo tempo, I must do my homework. eu tenho que fazer a minha tarefa de casa. I need to reflect on my whole past life, Eu preciso meditar em na minha vida passada. not out of a sense of guilt, Não a partir de um sentido de culpa, but even out of a sense of joy, mas a partir de um sentimento de alegria, knowing that the Lord will help me to find out the root cause of my problem. sabendo que o Senhor vai me ajudar a descobrir as causas raiz do meu problema. So now, where could the root causes of my problems be? Aonde podem estar as causas raiz do meu problema? Now keep both your ears open, Mantenha os dois ouvidos abertos, because what I'm going to tell you is very important. porque o que eu vou falar agora é muito importante. The root causes can be in any of the 4 stages of one's life. As causas raiz podem estar em qualquer uma das 4 estágios da nossa vida. Number 1, in our family tree, Primeiro, na nossa árvore genealógica, right up to Adam and Eve, desde lá de Adão e Eva, but obviously closer to me. mas claro, mais próximo de mim, My parents, my grandparents, my great-grandparents. meus pais, meus avós, meus bisavós. That's the first stage, Esse é o primeiro estágio. my family tree. Os meus ancestrais, minha árvore genealógica. Secondly, Em segundo, during the 9 months I was in my mother's womb, durante os meses em que eu estava no ventre da minha mãe. mothers will know what I'm saying, As mães sabem bem do que eu estou falando, from conception to birth. desde a concepção até o nascimento. Third stage, Terceiro estágio, the important and beautiful years of our infancy and early childhood. a fase importante e linda da nossa primeira infância, From my birth do meu nascimento to my early childhood até a minha infância menor and up to my youth. e até a minha juventude. And the fourth stage E o quarto estágio, is during the time of my youth que vai do tempo da minha juventude and my present state of life. até o meu estado presente de vida. So I hope you will not forget what I've just said. Espero que você não se esqueça tudo isso que eu disse. Now, I'll give you examples to show how to find out the root cause in this stage of one's E eu vou life, dar exemplos de como encontrar as causas raízes nesses 4 estágios da vida and why it is absolutely essential we do so. e por que é absolutamente essencial que a gente faça isso. And then I will tell you my secret, E então eu vou dizer para vocês um segredo how to find out the root de cause. como encontrar as causas raízes. I don't mind sharing my secrets with you, Eu não me importo de partilhar o meu segredo com vocês, but I got a secret from Jesus. porque eu peguei esse segredo de Jesus. So I'll give it to you also. Então eu vou partilhar com vocês. To give you one instance of how it's important to find the root cause during the 9 months we were in our mother's womb. Vou dar um exemplo de como é importante encontrar as causas raiz que possam estar durante os 9 meses da nossa gestação. During that time, the baby is so close to the mother Durante esse tempo, o bebê está tão ligado à sua mãe that the things affecting the mother can affect the child. que as coisas que afetam a mãe necessariamente afetam o filho. And that's what we have in the Roman ritual of the Catholic Church, Por isso que nós temos no ritual romano da Igreja Católica a prayer for pregnant mothers. uma oração para as mães, para as And grávidas. that's why whenever I see pregnant mothers anywhere, Por isso, onde quer que eu veja grávidas, I offer myself to pray
for her Eu pregnancy. sempre me ofereço para rezar por aquela gravidez. That's because of the thousands of stories I've had about this. Por causa das milhares de histórias que eu enfrentei a respeito disso. To give you one which I may have told you earlier, Para dar um exemplo que eu talvez já tenha até contado para vocês antes. but I don't remember what I told you. E como eu disse, eu não me lembro o que eu já contei ou o que eu não contei. But if I've told you, Mas se eu já contei, perhaps you have forgotten it. talvez você até esqueceu. I was giving a retreat to nuns in a certain convent, Eu estava dando um retiro para freiras num convento. and the Mother General asked me to pray for a woman from a village. E a Madre Superiora pediu que eu rezasse por uma senhora de um vilarejo ali perto. And she told me the problem this woman had. E ela me contou o problema que essa senhora tinha. This woman had given birth to her baby, Essa mulher tinha dado à luz ao seu filho, who was now 4 months old. que agora tinha 4 meses de vida. But from the time of his birth, that baby had never slept. Mas desde o nascimento, esse bebê nunca tinha dormido. Have you heard of any case like this? Já ouviram falar de um caso como este? That for 4 months from his birth, the baby had never slept? De 4 meses de idade, o bebê nunca dormiu. And more than that, during those 4 months, the baby was crying day and night. E mais do que isso, durante esses 4 meses, esse bebê chorava dia e noite. Have you heard of any such case? Já viram algum caso como este? I get all these very strange cases. Why, I don't know. Sempre esses casos estranhos chegam até mim, não sei porquê. And then more than that, the baby's limbs were contorting. E mais do que isso, o bebê ficava se contorcendo, It was like going in all directions. se contorcendo o tempo todo. And they took the baby to every doctor, every psychiatrist, every pediatrician of that big city of Bombay. E levaram aquele bebê para todos os médicos, os doutores, os pediatras daquela cidade de Bombaim, To the big city in India, nessa grande cidade da Índia, and without any result. e sem resultado algum. So when they brought this baby to me, Então, quando trouxeram o bebê até mim, I do what I normally do. eu fiz o que eu normalmente faço. I prayed for the baby. Rezei pelo bebê. They wrote to us a week later Mas uma semana depois, that the baby was now sleeping 1 hour per day. me disseram que o bebê estava dormindo 1 hora por dia. Well, that is too little. E é muito pouco. Then the Mother General happened to tell me E então a Madre Superiora me contou that the mother had told her que a mãe daquele bebê tinha dito a ela when she was pregnant with this baby, que quando ela estava grávida desse bebê, she had a great shock, ela teve um susto muito grande, a tremendous fright. um tremendo susto. I told the nun, why didn't you tell this to me before I prayed for a Eu child? disse para a Madre Superiora, por que você não me disse antes isso quando eu ia rezar pelo bebê? I said, now send for the parents of this baby Então eu disse, vá atrás desses pais and tell them to meet me in the next town I was going to. e diga a eles para que se encontrem comigo na próxima cidade que eu vou estar. Don't worry. That person is only thanking me for what I'm E saying. não se preocupe, a pessoa está só agradecendo aquilo que eu estou dizendo. That's a good sign. É um bom sinal, Because the devil doesn't like what I'm going to say now. porque o demônio não gosta daquilo que eu vou dizer. So I told them, tell the parents to bring the child to the town I was going to E eu disse então àquela irmã, diga aos pais que tragam a criança para aquelas for próximas another cidades, retreat to the nuns, que eu ia dar um outro retiro para irmãs, because this baby will never be healed except by the power of prayer. porque eu disse aquele bebê não será curado, exceto pelo poder da oração.
So I was giving this retreat in the next town to the nuns of the same congregation. E eu estava dando então um retiro na semana seguinte num outro convento para as irmãs da mesma And on the congregação. last day, E no último dia, the last session, na última sessão, the last session of the retreat, everybody is dancing and filled with joy. você sabe que na última sessão do retiro todo mundo está cheio de alegria. Suddenly I saw the parents entering the hall with a little baby. E eu vi os pais entrando pelo corredor com o seu bebê no colo. So now what did I do? Então o que eu fiz? I do not know what I did. Eu não sei por que eu fiz isso. Only I know what I did could only have come from the Holy Eu Spirit, só sei que aquilo que eu fiz só pode ter vindo do Espírito Santo. not from my rational mind, Não da minha mente, do meu raciocínio. not as a result of my seminary training, Também não a partir do resultado do meu treinamento no seminário, from the Holy Spirit. mas vinha do Espírito Santo. So I told one of the nuns to hold the baby and to sit one side. Então eu pedi para que uma das irmãs segurasse o bebê e que sentasse do lado. And I put the mother in the center of those 100 nuns who were making the retreat. E coloquei a mãe no meio das 100 irmãs que estavam fazendo aquele retiro. And I told the nuns we're going to pray, E eu disse para as irmãs que nós iríamos rezar, not for the baby, não para o bebê, but for the mother. mas para a mãe. Or rather, Ou mais do que isso, for the baby, but through the mother. nós iríamos rezar para o bebê, mas através da mãe. Have you understood what I'm saying? Entenderam o que foi dito? That could only have come from the Holy Spirit. Isso só pode ter vindo do Espírito Santo. And then as they were all praying for the mother, E à medida que estávamos todos rezando pela mãe, after I told them the great shock and hurt the woman had during pregnancy, depois que eu disse às irmãs sobre o choque, o susto que aquela mãe tinha passado durante a gravidez, the baby stopped crying. o bebê parou de chorar. And as we continued praying for the mother, E à medida que continuamos a rezar por aquela mãe, the baby went into a deep sleep. o bebê dormiu profundamente. And throughout that prayer meeting with a lot of shouting and dancing and joyful noise, E durante todo aquele encontro de oração, com cantos e danças e bate-palmas, I thought the baby would get up eu achava que o bebê ia and start acordar, crying all over again. começaria a chorar de novo, The baby was fast asleep. mas ele estava dormindo tranquilo. They wrote to us 2 weeks later, Eles escreveram para nós 2 semanas depois, saying that from that day, dizendo que daquele dia, the baby had been sleeping practically the whole day and the whole night. o bebê estava dormindo praticamente o dia inteiro, a noite inteira. Maybe to make up for lost sleep, Talvez para se recuperar do sono perdido, or maybe because I'd prayed too much. ou talvez porque a gente rezou demais. Prayer is like medicine. You cannot pray too little or too much. A oração é igual medicamento, você não pode tomar de You menos must give nem de mais. the correct dosage. Você tem que tomar a dose correta. Now, when we have cases like this, what do I do? Então, quando a gente tem casos como este, o que a gente faz? And I will say what I do and end with the last story. E vou dizer com o que a gente faz e terminar com uma história. I ask them just 2 Eu questions. pergunto 2 coisas. Like yesterday, Como ontem, we had 2 cases. nós tivemos 2 casos. I've never seen cases like this anywhere in the world before. Eu nunca tinha visto um caso como esse antes. That person there being sick and under so-called medical psychiatric treatment for 41 years. Uma pessoa sofrendo, estando sob tratamento psicológico, psiquiatra por 41 anos. And the doctor said they cannot heal her. E os médicos dizendo que não podem curar. They don't know what is wrong with her. Não sabem o que está errado com ela. If I had this method then, or they would have telephoned to me, she would have been healed. Se eu tivesse encontrado com ela muitos anos atrás, talvez ela tivesse curada. How could a person be allowed to go to such terrible suffering for 41 Como years? pode uma pessoa se passar por sofrimentos tão terríveis por 40 anos?
Incredible. É incrível. And the second case for which I was involved for many hours till late night E o segundo caso pelo qual a gente ficou trabalhando muitas horas até tarde da noite was a person that was suffering incredible pains in the head, the stomach, everywhere uma pessoa que sofre com dores incríveis na cabeça, no estômago, no corpo todo, for 19 long years. por 19 anos. I've rarely seen a person with my own eyes suffering in front of me such terrible pains in the stomach and the head and the rest of the body. Raramente eu vi uma pessoa sofrendo desta maneira, com tanta intensidade, por tanto tempo, com dores no estômago, na cabeça, no corpo inteiro, por tantos anos. And to get out the reasons why this happened took a very long time. E para chegar às razões do que levaram a isso, pode levar muito tempo. I don't blame her. Eu não a culpo. She was so damaged, she was going round and round in circles. E ela está tão prejudicada, tão atrapalhada, andando em círculos para descobrir a causa. But finally I pinned her down to answer the two questions. Mas finalmente eu a fiz responder duas perguntas. So I will tell you now my secret. E eu vou dizer agora a vocês o meu segredo. Whenever people come with such problems, Quando as pessoas chegam com esse tipo de problema, whether it be physical seja ele físico or spiritual, ou espiritual, but very especially if they come with emotional problems, mas especialmente quando chegam com problemas emocionais, and very especially if they come with problems of demonic attacks, especialmente quando ela vem com problemas de ataques demoníacos, ask them two questions. eu faço duas perguntas. Now listen, Escutem bem. question number one. Pergunta número 1. I ask them, when did your problem begin? Eu pergunto, quando começou o problema? When did your problem start? Quando começou o problema? Often the answers tell me, oh, I always had a problem. Com frequência as pessoas respondem, eu sempre tive esse problema. And I tell them, E eu digo para elas, only God is always. somente Deus é sempre. We begin. Nós temos um começo. Our problems begin. O nosso problema tem um começo. They are not there for all eternity. Nós não temos o problema por toda a eternidade. It began. Teve um começo. I need to know when it began. E eu preciso saber quando começou. And the second thing I tell them, E a segunda coisa que eu preciso saber, do you remember anything which happened then which could be related to your problem? e eu pergunto, você se lembra de qualquer coisa que possa ter acontecido nessa época que possa estar relacionado com o problema? I never had a case which took such a long time as yesterday. Eu nunca tive um caso que demorou tanto como o caso de ontem. Otherwise, I never spent more than 5 minutes for any case. Ou melhor, eu nunca gastei mais do que 5 minutos num caso. Finally, at the end, because God had pity on me, Finalmente, ao final, porque Deus tinha pena de mim, then the lady came with when the problem started aí a senhora lembrou quando o problema começou and why it started. e por que começou. And I knew this was the correct thing. E eu sabia que ali estava a causa. And this will be the key to a total healing and deliverance after 19 years of incredible suffering and E esta pain. é a chave de cura total depois de 19 anos de sofrimento. So now I will end by telling you this one or two incidents. E eu vou terminar contando mais essa história. One is a big incident Um é uma história de um grande acontecimento which normally I would tell when I speak about deliverance. que eu conto normalmente quando falo de libertação. But to highlight the point that we need to know when the problem started and why it started, I'm telling you the story. Mas para enfocar que a necessidade que temos de saber quando o problema começou e por que o problema começou é que eu vou salientar essa I história. may have told it to you before, Talvez eu já contei também essa história antes, but I'm hoping you have forgotten what I said. mas eu espero que vocês tenham esquecido para poder escutar novamente. But don't forget what I'm going to tell you now. Mas não esqueça essa vez que eu vou contar. So one day a woman came to see me Uma vez uma mulher veio ver-me
with a problem. com um problema. And what was the problem? Qual era o problema dela? People come to see me only if they have strange problems. As pessoas normalmente vêm me ver quando tem problemas estranhos. If they don't have strange problems, Se eles não têm problemas estranhos, then they go to their parish priest. eles vão ao padre da paróquia. But when they have very difficult or strange problems, they come to Father Rufus. Mas quando tem os problemas mais difíceis ou estranhos, eles vêm para o padre Rufus. Her problem was that her stomach was always shaking, O problema dela é que o estômago dela estava o tempo todo balançando or what we call vibrating, ou vibrando forward and backward. para frente e para trás. I know I've told this story before you, but I'm telling it again. I may have told it to you before. No? Oh, he's telling me I never told the story before. Eu acho que essa história ele não contou aqui ainda não. Já contou em outros lugares, mas aqui não. Vinicius knows the whole story of my life. O Vinícius sabe a história toda da minha vida. So it's vibrating forward and backward, Então o seu estômago vibrava para frente e para trás, from side to side, para a direita e para a esquerda, up and down. para cima e para baixo. Have you seen any case like that? Já ouviram um caso como esse? If I show you the video, Se eu mostrar then you'll pra- know what I'm saying. Se eu mostrar para vocês o vídeo, vocês vão saber o que eu estou dizendo. So you can imagine how she lived her life. Você pode imaginar como essa senhora vivia a sua She vida. belonged to one of the most prominent Catholic families of India, Ela era de uma das famílias mais proeminentes católicas da Índia. holding a high post in the Gulf country. Tinha até um posto importante no governo. Being so rich and prominent, she went to every doctor of Europe and of America. Sendo rica e uma família com posses, ela tinha ido a todos os médicos na Europa e na América. And nothing happened. E nada tinha acontecido. Then she heard about me, Então ela ouviu falar de mim came to see me, e veio me ver. and I looked at her stomach. E quando eu olhei o estômago I dela, couldn't breathe it. eu não podia It acreditar. was shaking. Estava balançando. Incredible. Incrível. Then I asked her, Então eu perguntei para ela, well, how did this happen? como que isso aconteceu? So I said, well, I don't know. Ela disse, eu não sei. It happened someone this way. Às vezes acontece I assim. said, you need to write down what really happened. E eu disse a ela, você precisa escrever o que She acontece. wrote 5 lines Ela escreveu 4, 5 and showed it linhas to me. e mostrou para I mim. said, that tells me nothing. E eu disse, mas aqui você não diz nada. Go back home Eu disse, volte para casa and come and see me after 1 week. e venha me ver daqui a uma semana. And spend that whole week praying and writing what the Holy Spirit will tell you what to E write. durante toda essa semana você vai ficar rezando e pedindo ao Espírito Santo que te inspire para escrever tudo o que aconteceu. And 1 week later she came with the paper, Uma semana mais tarde ela veio com a sua folha, 8 pages, com 8 páginas full. cheias. And as I read those 8 pages, E à medida que eu fui lendo aquelas 8 I said, páginas, this is what happened. e aí eu percebi, é isso que está acontecendo. And what did she write there? E o que ela escreveu lá? The answer to my 2 questions. Ela escreveu simplesmente a resposta para essas minhas 2 perguntas. When did this problem start? Quando que o problema começou? When I asked that question, she told me a long time ago. Quando eu perguntei de primeiro, ela disse, há muito tempo atrás. I said, I need to know the exact day, the exact hour, the exact month, the exact year when it all Eu started. disse, eu preciso saber o ano, o mês, o dia e a hora que começou. I said, many years ago. E ela disse, muitos anos I atrás. said, you have to be precise and come 1 week later. Give me the exact time Eu when it disse, você started. tem que ser precisa, me dar o tempo exato em que aconteceu. And the second question, E a segunda pergunta, you remember anything that happened on that day it started which is connected with your problem? você se lembra de alguma coisa que aconteceu nessa época que possa estar conectado com o problema? So when she came with the paper, E quando ela veio então com aquelas then folhas, she told me e ela então me contou, it happened soon after her marriage. começou exatamente depois do seu casamento. When was that? Quando foi isso? 26 years ago. 26 anos atrás. I said, I need to know not sometime after your marriage, what day after your marriage. Eu disse, eu preciso saber não que começou durante ou na época do casamento, mas em que dia. And she closed her eyes and reflected. Ela fechou os olhos e buscou And then lembrar. she says, it began from the day of my marriage. E ela disse, sim, começou no dia do meu casamento.
So that's all I wanted to know. É tudo o que eu precisava saber. Then secondly, E em segundo lugar, do you remember anything that happened on the day of your marriage could be the cause of your e problem? eu perguntei, você se lembra de alguma coisa no seu casamento que possa ter acontecido que possa estar relacionado com esse problema? And then she said, but I don't know. E ela dizia, não sei. And they said, now I remember. E de repente ela diz, agora eu me lembro. She looked at me. Ela olhou para mim, Now I remember. ela disse, agora eu me lembro. That's how the Holy Spirit works. É assim que trabalha o Espírito Santo. I remember my mother-in-law giving me a glass of milk to drink. Eu me lembro que a minha sogra me deu um copo de leite para beber. A glass full of milk. Um copo cheio de leite. And told me to drink all that milk. E me disse que eu deveria beber aquele copo cheio de leite. And not to give it to my husband. E não deveria dar ao meu esposo. Then I remember soon after I drank that glass of milk, my stomach began vibrating. E ela disse, assim que eu terminei de beber aquele copo de leite, meu estômago começou a vibrar. That's all I wanted to know. É tudo o que eu precisava saber. Then I said, now I'll pray for you. E eu disse, agora eu vou rezar por você. And as I put my hands on her head, E à medida que eu pus a minha mão sobre a sua cabeça, the evil spirit began to manifest itself. o espírito do mal começou a se manifestar. That was attached to the mother-in-law that gave this girl this glass of milk to drink. Que estava conectado à sua sogra, que deu a ela esse copo de leite. And I told her, you gave your daughter-in-law that glass of milk to drink. E eu disse à sogra, você que deu esse copo de leite para sua nora. She kept quiet. E ela ficou quieta. I repeated the question, you gave her. E eu repeti a pergunta para a sogra, você deu para ela esse copo de leite? She nodded her head. E ela chacoalhou a cabeça, sim. I said, you gave her the glass of milk to drink. Você deu a ela esse copo de leite? She said, yes. E ela disse sim. And I said, you put a spell into that milk. E eu disse, você pôs uma maldição nesse leite? She said nothing. E ela não disse nada. You put a spell into that milk. E eu disse, você pôs uma maldição nesse leite? E ela balançou a cabeça. I said, you put a spell in that milk. Você pôs uma maldição nesse leite? She said, E ela disse, yes. sim. And why did you do it? E por que você fez isso? Why did you do it? Por que você fez isso? Because I hate her. Porque eu a odeio. I want to kill her. Eu quero matá-la. Because my only son married her. Porque meu filho único casou-se com ela. And I wanted my only son to marry another girl. E eu queria que meu filho casasse com outra jovem. And he married her. E ele casou-se com ela. I hate her. E eu a odeio. I want to kill her. Eu quero matá-la. That's all I wanted to know. É tudo o que eu precisava saber. Then I told her, Então eu disse à senhora, I give you only 1 minute more. eu vou lhe dar somente mais 1 minuto. I'm a kind person. I'm a kind person. Eu sou uma pessoa gentil. I don't drive them at once immediately. Eu não mando o espírito do mal sair imediatamente. I give them 1 minute. Eu dei 1 minuto para que ele saísse. After 1 minute, I said, in the name of Jesus, Depois de 1 minuto, eu disse ao espírito do mal, em nome de Jesus, saia. and that was the end of her stomach shaking for 26 E years. foi o final daquele estômago vibrando por 26 anos. Give the Lord a big clap for that. Aplausos ao Senhor. That's not quite the end of the story. I'll come to the ending now. Não é exatamente o final da história, vou ao final agora. Then I felt inspired to give her a glass of water to drink. Então eu senti a inspiração de dar a ela um copo de água benta. Just as she drank a cup of milk contaminated and made her sick, assim como aquele copo de leite amaldiçoado a fez ficar doente, and they gave her a glass of water, eu queria dar a ela um copo de água, which I blessed. que eu abençoei.
and gave it to drink. e dei a ela para que bebesse. Water being the biblical sign of the Holy Spirit. A água sendo o símbolo bíblico do Espírito Santo. And as she drank that water, E à medida que ela bebia aquela água, she vomited. ela começou a vomitar. What did she vomit? E o que é que ela vomitou? The milk she had drunk 26 years ago. O leite que ela tinha tomado 26 anos atrás. Don't clap too long. Give me a chance to speak. Não aplaudas por tanto tempo, deixa eu falar mais. All right. And within 1 hour, I gave her 40 glasses of blessed water to drink. Em 1 hora ela tomou 40 copos de água benta. And for the 1 hour, she was vomiting and vomiting all that milk she had drunk 26 years ago. Por 1 hora ela ficou tomando água e vomitando leite que ela tinha tomado há 26 anos atrás. This is the power of the Holy Spirit. Esse é o poder do Espírito Santo. I'm saying this not to tell you, be careful about mothers-in-law. Eu estou contando isso não é para você ficar com medo da sogra. The mothers-in-law here are good, As nossas sogras são boas. but elsewhere I don't know. As outras não sei. Now, the most important thing. Agora, o mais importante de tudo. When did this happen? Quando que isso aconteceu? It happened on Good Friday, Isso aconteceu na Sexta-feira Santa. the best day to pray for people. O dia melhor para rezar pelas pessoas. I just finished the Station to the Cross in my Eu church. tinha justamente terminado a cerimônia I've done the 3 hours Agni service in my church. tinha terminado a cerimônia das 3 horas da tarde na igreja. How the Lord brought it only on Good Friday is His grace. Como o Senhor a trouxe. And what time did this deliverance take place? E que hora essa cura aconteceu? At 3 o'clock in the afternoon. Às 3 da tarde. The time of the divine mercy. Na hora da divina When misericórdia. my parish were praying the novena to divine mercy. Enquanto a paróquia estava rezando a novena da divina misericórdia. Vamos ficar em pé, vamos levantar. Nós constatamos que pelo poder da palavra de Deus proclamada, o Senhor nos liberta, o Senhor nos cura. Convido você a colocar a sua mão no seu coração. Vamos agradecer a Deus, meu irmão, minha irmã, por toda a libertação que está acontecendo no nosso meio, por toda a graça de Deus que está nos alcançando durante este acampamento. Nós estamos experimentando a libertação pelo poder da palavra de Deus que é proclamada. Nós estamos sendo instruídos em como percorrer este caminho, este itinerário da cura interior que cada um de nós precisa. E é pelo poder da palavra de Deus que nós somos curados, que nós somos libertos. É pelo poder que emana da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo que nós somos alcançados por tamanha graça. Paulo vai dizer que a fé entra pelos ouvidos, e é isso que está acontecendo com cada um de nós. Vamos agradecer a Deus porque Ele está agindo no nosso meio. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu coração misericordioso. Obrigado, Jesus, porque o Senhor olha para cada um de nós, porque o Senhor nos ama.
porque o Senhor nos cura, porque o Senhor nos liberta. Agradecendo ao Senhor por toda a libertação que acontece em cada um de nós.